Bom dia, boa tarde, queridos alunos do nono ano. Vamos para mais uma semana didática. Os nossos conteúdos desta semana vão iniciar a nossa etapa do segundo bimestre, tá, meus amores? Então, fiquem atentos a isso, porque agora nós iniciamos o segundo bimestre, então é necessário que vocês tenham bastante atenção para os conteúdos. Nós continuaremos a nossa unidade 2, estaremos finalizando ela com o capítulo 6, chamado Estrutura da Matéria, que faz parte ainda do estudo da matéria, que é o nosso conteúdo de Química, tudo bem? Observem que eu estou trazendo para vocês a apresentação em PowerPoint, que era uma metodologia que nós já estávamos bastante acostumados nas aulas em classe. Então, vamos relembrar as nossas aulas de classe com bastante ilustração. Nós iniciaremos essa aula, vocês compreendam da melhor maneira possível de relembrar, né? De uma revisão ciências lá do nosso capítulo anterior, vamos para o capítulo 5, a nossa aula que nós vimos a diferença entre substância e mistura. Uma substância, meus amores, é aquilo que é formado por apenas um tipo de molécula. Então, vocês observem aqui, ó, eu tenho dois átomos de apenas um elemento químico, né? Porque todas as minhas bolinhas aqui são iguais, mas o que importa é que as moléculas aqui dentro, ó, são todas iguais, o que confere, então, o status de substância pura. E aqui, ó, eu tenho moléculas compostas, ou seja, bolinhas aqui, ó, duas diferentes, uma amarela e uma verde. O que confere que eu tenho dois elementos químicos. Porém, as minhas moléculas, ó, são todas iguais, são todas a mesma. O que caracteriza também uma substância pura. Só que agora uma substância pura composta. Tudo bem? Já na mistura, nós não vamos ter mais apenas um tipo de substância no sistema. Ó. Nós temos várias substâncias dentro de um sistema. Observe que aqui eu tenho um tipo de molécula e aqui eu tenho outro tipo de molécula, ambas de substâncias simples. Agora aqui, ó, nesse sistema eu também tenho dois tipos de molécula, uma composta e uma simples. Então, eu tive dentro de um sistema dois tipos de molécula ou mais, eu tenho então uma mistura. Falo sobre moléculas, elementos químicos, eu sempre digo que é um átomo que está formando um elemento químico. Então, meus amores, eu tenho que pensar que os elementos químicos são formados, obviamente, por átomos. Cada elemento químico vai ter o seu átomo diferente. Então, a gente costuma descrever os átomos como essas bolinhas. Então, vocês observam aqui, ó, que as bolinhas de átomo de hidrogênio são diferentes das de oxigênio, que são diferentes daqui da de bromo. Essas diferenças vão além do que se mostra aqui, ó, do tamanho ou da coloração. Essas diferenças também se enquadram nas diferenças químicas e físicas entre os elementos químicos. Então, se eu tiver hidrogênio, eu vou ter apenas átomos iguais, né? Átomos de hidrogênio. Agora, se eu tiver hidrogênio e oxigênio, eu vou ter dois tipos de átomos diferentes entre si. Tudo bem? Mas da onde que surgiu o átomo, né? Qual foi a história dele? Onde foi que começaram a falar a palavra átomo? Bom, há mais de 2000 anos, lá na Grécia, alguns pensadores já começavam a se questionar de como a matéria havia sido formada. Como é que as coisas eram formadas? Como é que tudo que existe é formado, né? Porque a gente lembra que a matéria é tudo que existe. Nessa época, nós ainda não tínhamos cientistas, meus amores. Nessa época, nós tínhamos os pensadores, que eram os filósofos. Eles não faziam nada com base científica, ou seja, eles não tinham experimentação para nada. Eles apenas pensavam e formulavam as suas hipóteses. Um dos filósofos, né, que formulou hipóteses sobre o átomo foi o próprio Aristóteles.
Ele achava que a matéria ela era constituída por 4 elementos, né? Por fogo, ar, água, terra. Então, ele acreditava que tudo que a gente tem de concreto era formado por esses 4 elementos, da mistura desses 4 elementos. Então, digamos que eu tenho algo que era frio e úmido. Então isso seria formado por água e por ar, tudo bem? E aí depois veio também outros filósofos que ficaram importantes nessa história do átomo, porque eles que deram origem à palavra átomo. Esses filósofos foram Demócrito e Leucipo. O que Demócrito e Leucipo começaram a fazer? Eles pegavam matéria, como por exemplo aqui uma pedra, e começavam a dividir essa matéria. Então, eles pegavam um machado aqui, começavam a dividir essa pedra. Iam quebrando, dividindo, até que eles chegavam num determinado momento que eles percebiam que a matéria não podia mais ser dividida. Então, se nós pegarmos uma pedra e martelarmos essa pedra, ela vai se desfazendo, né? Ela vai se dividindo, até que ela se torna pó. Esse pó a gente não pode mais destruir. E aí, então, eles começaram a pensar, bom, se chega um momento que eu não posso mais destruir mais, então significa que eu tenho uma partícula indivisível na matéria. Então, eu vou dar o nome a essa partícula indivisível de átomo, porque tomo significa divisão e A significa não, então não divisível. Esse foi o início da história do átomo. Bom, então, muito tempo se passou até que os próprios cientistas começassem a pensar teorias para o átomo. A primeira teoria de fato científica proposta foi a do inglês John Dalton, que propôs que o átomo era redondo, que ele era indivisível, indestrutível e que ele era diferente para cada elemento químico. Essa teoria ela ficou conhecida como teoria do modelo de bilhar. Vocês lembram aí da sinuca, ou também chamado de bilhar, não sei como vocês conhecem, mas é esse jogo que nós temos essas bolinhas aqui. Quando nós pegamos essas bolinhas, nós temos a sensação de que elas são muito rígidas, de que elas são inquebráveis. Então, era justamente a ideia que Dalton fazia para o átomo, que ele era maciço, indivisível, indestrutível. Tudo bem? Só que ele apontou apenas isso para o átomo. E Thomson, que foi nossa segunda teoria atômica, ele percebeu que a matéria ela possuía cargas elétricas, né? A gente podia perceber que alguns materiais emitiam eletricidade. Então, por isso, não tinha como o átomo não ter eletricidade. Então, o modelo atômico de Thomson, ele se diferenciava do modelo de Dalton, porque agora ele descobriu que o átomo ele possuía cargas elétricas. Ele descobriu principalmente a carga elétrica positiva, que era o próton, através de um experimento que ele fez. Então, olha só como é que ficou agora o modelinho de Thomson. O átomo continuava a ser circular, né, de forma circular, mas agora ele era todo de carga negativa e carga positiva, sendo que a carga positiva ela ficava aqui em todo o átomo e a carga negativa eram pequenas partículas incrustadas aí, no átomo. Portanto, esse modelo ele ficou conhecido como pudim de passas. Era como se a massa do pudim fosse a parte positiva e as passas a parte negativa. Aí vocês observem que além dele ter tratado agora o átomo como algo com carga, ele refutou a teoria de Dalton de que o átomo era indivisível, porque se dentro do átomo eu tinha partículas menores que ele, que eram partículas que eram os elétrons, as negativas, então significava que ele podia ser dividido sim. Tudo bem? De Thomson, nós temos a teoria de Rutherford e Bohr. Então, Ernest Rutherford, ele começou uma nova teoria. Ele começou a perceber que os átomos,
através de um experimento, eles não eram completamente preenchidos. Eles tinham espaços vazios. Então, o modelo de Dalton, ele começou com o átomo lá cheinho, depois o modelo de Thomson, o átomo continuava cheio, só que com cargas, e agora no modelo de Rutherford, o átomo ele não é mais algo completamente cheio, ele é algo composto de espaços vazios e de um núcleo. Então, esse núcleo, ele carregava as partículas positivas e ao redor dele tinham órbitas, órbitas onde circulavam cargas negativas. E tudo que não se conferia a essas órbitas e esse núcleo eram espaços vazios. E aí, então, esse modelo ficou conhecido como modelo planetário. Lembram aí do nosso sistema solar, onde o Sol poderia ser considerado aqui, um núcleo positivo, e os planetas girando ao redor dele em órbitas eram como se fossem as cargas negativas, que eram os elétrons. Ou seja, depois de todas essas teorias, nós podemos dizer que o átomo agora ele é formado por um núcleo. Dentro desse núcleo eu tenho as minhas cargas positivas. Eu tenho outras cargas que também foram descobertas depois, que são os nêutrons. Aliás, eu posso chamar os nêutrons de partículas, porque os nêutrons, na verdade, eles não possuem nem carga positiva, nem carga negativa. E nós temos os elétrons que circundam aí esse núcleo. Então, olha aqui, o átomo dentro do núcleo ele tem o próton, a massa do próton é igual a 1 e a carga do próton é uma carga positiva relativa a mais 1. Dentro do núcleo eu também tenho os nêutrons, onde tem a massa 1 e não possui carga, por isso o nome dele nêutron, porque ele é um átomo, uma partícula neutra, tá bom? E nós vamos ter também o elétron. Olha só, a massa do elétron é 1 dividido por 1836, ou seja, é uma massa muito pequena. Então, a gente desconsidera a massa do elétron, tudo bem? E ele tem a carga menos 1. Ou seja, gente, se eu for parar para pensar, dentro do meu átomo, o que faz a constituição da massa é o seu núcleo, que é os prótons e os nêutrons, porque os elétrons, eles têm uma carga que a gente desconsidera. Então, meus amores, essa nossa primeira aula será até aqui, tudo bem? Aí eu vou pedir que vocês façam a leitura do livro de vocês, da página 64, 65 e 66, que compreende o histórico da estrutura da matéria, tudo bem? Lá vocês vão compreender melhor ainda o conteúdo, vão verificar datas com mais exatidão e clareza, tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandam para mim. E também não esqueçam de fazer o comentário de vocês sobre essa aula, sobre a sua leitura, sobre o nosso vídeo, tá bom? No caderninho e enviar no e-class. Após isso, vocês já podem partir para a segunda aula, tudo bem? Um beijo para vocês e até a continuação da nossa aula.